que eu acho que um primeiro grande erro quando a gente fala de liderança é a questão da liderança ser pela fala e não pelo exemplo, né? Acho que assim, é o primeiro passo, assim, se a liderança não tiver a credibilidade de ser exemplo daquilo que fala, daquilo que faz, daquilo que prega, você já coloca por terra tudo e qualquer iniciativa que você tenta colocar, né? Acho que esse é um grande erro de liderança. E um segundo grande erro, que normalmente eu costumo falar, é que a liderança ela tem que saber que ela nunca vai ser unânime. Ela nunca vai ser uma liderança necessariamente carismática. Assim, um líder ele não pode se preocupar em ser unânime. Ele tem que se preocupar em tomar as decisões certas, em ter as pessoas certas para o time e fazer tudo aquilo em prol do longo prazo, da empresa, da companhia, da organização, de um movimento católico, como a Patriciana toca. Acho que esses dois grandes exemplos de não se preocupar em necessariamente ser unânime, que liderança não é unânime, e ser um grande exemplo, né? Se não for... Eu queria só te colaborar sobre esse lance da unanimidade. Uma coisa que eu aprendi muito, já agora sentada na cadeira de presidente do conselho, porque assim, existe às vezes... Talvez pela imaturidade do mundo corporativo, de não ter tantas empresas com estruturas organizacionais de governança, onde tem um conselho, onde tem um quadro de executivos, às vezes você não tem noção do papel do conselho e do papel dos membros do conselho. Então, quando a gente entrou no consenso que eu seria a presidente do conselho, em algum momento, algumas pessoas pensam, pronto, agora a Patriciana manda em tudo, porque ela é a presidente do conselho. E, no entanto, o grande papel do conselheiro é garantir que todo mundo tenha as suas opiniões ouvidas. E se as opiniões são iguais, se tem uma unanimidade onde todo mundo pensa a mesma coisa, talvez a gente não esteja com o melhor conselho. Com certeza. Porque a ideia é que tenham várias percepções daquela mesma situação, para que a gente... tem uma visão 360. Então, assim, muito hoje, na cadeira de presidente do conselho, muito mais do que dizer o que eu penso, eu sou a última a falar, o que é ótimo. Estratégica, não, hein? e faz parte do processo e acaba contribuindo muito, né? Total. Então, eu sou a última a falar. Então, todo mundo vai dando as suas opiniões diferentes, mas que se completam de alguma forma. Alguns trechos daquela fala vão ser expurgados, outras vão ser levadas em consideração, que somam com a fala do outro, então, no final, você acaba tendo uma estrutura muito mais completa, né? Uma solução muito mais completa por conta das visões. Então, buscar unanimidade realmente não é o melhor caminho, porque talvez você esteja indo muito mais para a miopia, do que, de fato, para encontrar soluções mais criativas, mais fora da caixinha, mais diferentes. Então, colaboro com isso. E eu acho que uma outra característica muito forte, eu sei que existem vários tipos de lideranças. Tem aquela mais extrovertida, a menos extrovertida. Tem aqui, sei lá, é mais técnica, mais pragmática, outra é mais intuitiva. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante em todos os líderes é a capacidade de se comunicar. Embora que a gente não lidere pela fala, a gente lidera pelo agir, mas não dá pra gente acreditar que a pessoa entendeu o que passa pela nossa cabeça. Exatamente. É importante você ter a habilidade do comunicar-se. Eu acho que algumas ciladas pra você tá tão claro, tá tão certo, que você pensa que tá claro e tá certo pra todo mundo. E acaba que você não compartilha e quando você não entendeu, não, você não falou. Então é importante que a comunicação parte do comunicador, né? Se as pessoas entendem errado ou não entendem, quem tá comunicando tem que entender o que ele tá errando nisso, né? Exatamente. E algumas vezes você se preocupa só no seu falar e não se preocupa no que foi compreendido. E aí, assim, na minha trajetória na PagMenos, eu passei uma época na área de marketing da PagMenos. E nós éramos responsáveis pela comunicação interna. Era um exercício diário. Como é que eu vou falar? Na época não eram 25 mil colaboradores como nós temos hoje, mas já era um contingente grande, distribuído nos 4 cantos do Brasil, porque desde 2009 que nós estamos presentes em todas as unidades da federação. Foi a primeira rede, né? Que eu vivo. Primeira rede do varejo do Brasil, não é do varejo farma. Porque se você for para o canal alimentar, se você for para roupas, vestuário, se for para óticas, não, acho que até hoje. Em todas as unidades, com a mesma bandeira, sem esquema de franquia, marca própria e gestão própria, acho que a PagMenos ainda é a única que está presente em todas as unidades da federação. É um marco importante. Então, em 2009, nós já tínhamos esse marco. Nós fomos a primeira e nunca deixaremos de ser. Se vamos ser a única, o tempo dirá, né? Então, para poder
passar orientações, divulgar campanhas para os nossos consumidores, nossos clientes internos, que eram os colaboradores, a gente tinha que falar a linguagem deles. Não adiantava a gente explicar do jeito que a gente queria. Tinha que ser como eles vão compreender esse passo a passo, como eles vão compreender essa campanha, porque eles são as pessoas responsáveis por levar para o grande público. Total. Porque eu posso fazer uma super campanha, uma mega um anúncio que ganhe prêmios, que tudo, mas se chegar na loja, o consumidor perguntar, e aquela promoção? Que promoção? Como? E aquela campanha? Então, a equipe de loja tem que estar mais do que todo mundo em sintonia do que a gente quer entregar, dos nossos serviços, dos nossos produtos. Então, essa comunicação junto com o nosso público interno me ensinou muito a ficar atento, não ao que eu falo, mas se o outro está compreendendo o que eu gostaria de falar, né? Então, é um exercício que a gente tem que estar atento.